E estou de volta com mais um caso. Esse sem analisarmos o olhar pericial, mas é um tema que tem sido mais frequente no Brasil. Recentemente, por exemplo, no início do mês de maio, fomos bombardeados com uma notícia, a possibilidade de mais um serial killer no Paraná. Não irei falar sobre esse caso aqui. Como ainda está muito recente, existem pontos que levam-se a acreditar que seja um serial killer, mas também existem outros pontos que podem afirmar o contrário. Mas esse tema, por enquanto, eu abordarei lá na área de membros. Esse agora também é sobre serial killer, só que é uma serial killer brasileira. De onde? Do sertão nordestino. Mas antes de continuarmos o vídeo, já sabe, aquela nossa conversa básica. Eu trago conhecimento para você e você divulga, compartilha. Mas claro, só faz isso depois do quê? De se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like nesse vídeo aqui. No Brasil, a incidência de serial killer feminina é muito menor do que os serial killer masculinos. É porque as mulheres, elas são frágeis, elas são doces, elas são indefesas e inocentes. Será? Ou será que elas são espertas o bastante para não serem pegas? A figura feminina, ela é muito bem utilizada para mascarar os seus atos. Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre essa reflexão, tem um vídeo aqui que eu trouxe sobre serial killer feminina de outros países. E já existe essa discussão, essa reflexão. Então, vou deixar o link na descrição e você assiste. E depois comenta e me diga aí o que você acha. Realmente não temos tantas serial killer mulheres no Brasil, porque afinal as nossas mulheres brasileiras são muito paz e amor, indefesas, calmas. Será que é isso mesmo? A serial killer que vamos trazer hoje, ela cometeu o primeiro crime, pelo menos o primeiro que ela assumiu, tá? Isso em 1991. E de lá para cá já se contabiliza pelo menos 4 maridos mortos. Ela é conhecida como a Viúva Negra do Sertão. Ela nasceu e morreu, porque ela já morreu, Maria Nazaré Félix. É o nome dela, da Viúva Negra do Sertão. Todos os homens que ela matou eram os seus maridos. E um detalhe, todos os últimos praticamente sabiam da fama dela e mesmo assim não resistiam ao charme de Maria. O charme, inclusive, é um relato de um sobrevivente. Lá no final nós vamos contar um pouco a história dele. Se você colocar aí na internet, você encontra também. A Maria Nazaré poderia ser a Nazaré Tedesco. Entretanto, elas se distinguiam quanto à classe social. A Nazaré Tedesco da novela era uma mulher fina e elegante. Maria Nazaré Félix era uma mulher simples, humilde, tida por todos como uma mulher trabalhadeira e que trabalhou desde cedo, quando criança, na agricultura com os pais. Como a própria Nazaré conta, ela foi trabalhar como doméstica na casa de uma vizinha. E essa vizinha, posteriormente, a vendeu para um casal. E nessa casa, onde ela foi trabalhar como empregada doméstica, vendida, nessa nova casa ela passou a ser abusada pelo patrão. E isso com a anuência da esposa do patrão, que inclusive ela afirma que assistia. Depois que Maria saiu dessa casa, ela foi trabalhar em outras residências, conheceu o primeiro homem que ela matou. E esse, assim como todos os demais que ela se envolveu, tinham 2 pontos em comum. Eram homens solitários que tinham o hábito alcoólico. Bebiam demais. E quando bebiam, que ela também bebia, o pior acontecia. E sempre motivado pelo ciúme. O ciúme que Maria Nazaré tinha dos maridos com outras mulheres. Inclusive, ciúmes também foram a motivação de Maria Nazaré ter matado
2 vizinhas. Segundo ela relata, as vizinhas tinham ciúme dela com os maridos. Então, ela também se envolvia. Ela afirma que não se envolvia, mas que conversava tudo com os maridos das vizinhas e essas iam tomar satisfação. Ela não gostava e acabavam mortas. Mas vamos voltar aos maridos. O motivo pelo qual ela recebe o nome de Viúva Negra. A primeira vítima de Maria Nazaré teria sido Luiz Rodrigues Pissarro. Ela teria o marido em 1991. Essa primeira vítima, segundo o relato, teria sido praticamente a única que não teve a motivação ciúme. Ela fala que ele a espancava muito e por conta disso ela o matou. Todos. Ela esperava o momento certo. Premeditava ou não? Nenhum deles teve tempo de reagir. Em todos os relatos, quase falam que ela estava alcoolizada com os maridos. Será? Nesse primeiro caso, os dois estariam embriagados. Ela agiu com instrumento. Me digam aí, qual é o nome desse instrumento na medicina legal? Será que alguém sabe? É um machadinho. Vou dar uma dica. A lesão é resultado de 2 ações que são perpetradas por meio desse instrumento. Pressão e deslizamento. Me conta aí, tá? Qual é o nome desse instrumento? Tecnicamente, tá? Mas como eu disse para vocês, Luiz Pissarro não teve tempo de reagir. E olha que ela estava embriagada. Em 1993, ela faz a sua segunda vítima, o marido Luiz Batista. Aqui, ela já usa uma arma de fogo. Segundo ela, o próprio marido a ensinou a atirar. Se vocês procurarem pela internet, tem alguns vídeos dela contando. Você já percebe um sorriso que ela dá. A motivação do crime? Ciúmes e bebida alcoólica. Ela relata que teria sido ameaçada por Luiz Batista e não ia esperar que ele agisse. Ela agiu primeiro. Enquanto ele enrolava seu cigarrinho, ela foi e o alvejou. 3 tiros, sem dar uma sequer alternativa ou oportunidade de defesa à vítima. E ela conta que ela ficou assistindo a vítima agonizar. Palavras dela: parecia um gato ciscando. Gato não cisca, mas vocês entenderam. Em 1995, ela faz mais uma vítima, o marido Vitor Maciel. Outro homem humilde, solitário e que gostava de beber. Então aí não são 2 pontos, são 3, porque todos eram humildes também. Maria conta que aqui ela o flagrou com uma outra mulher em uma boate. Ela teria ido atrás dele e o teria encontrado dentro de um quarto, uma outra mulher. Ela não fez nada ali. Ela teve o sangue frio de voltar para casa e esperar o amado. E o matou com um pedaço de madeira que o próprio marido levou para dentro da casa naquela noite. Então vocês estão percebendo aí que em relação ao instrumento utilizado, a forma de matar foram diferentes. Na primeira usou uma arma branca, na segunda uma arma de fogo, na terceira pedaço de madeira. Só aqui 3 instrumentos de classificação diferente. O fator similar até agora às 3 iniciativas criminosas foi o fator surpresa, sem deixar qualquer chance, possibilidade das vítimas se defenderem. Antes de irmos para o último marido morto pela Maria Nazaré, vale a pena pontuarmos aqui que na ocasião da morte do primeiro, o Luiz Pissarro, ela tinha sido absolvida num primeiro julgamento. Ela alegou legítima defesa. Maria Nazaré ficou 1 ano presa pela morte de Luiz Pissarro. Ela conseguiu um alvará de soltura. O julgamento só ocorreu em 1998, quando ela foi absolvida pela alegação de legítima defesa. Afinal, quem iria dizer que aquela mulher premeditou um crime?
e ela foi absolvida. O MP recorreu da decisão e em 2006 ela foi condenada a 5 anos e 3 meses em regime semiaberto, sendo condenada a 5 anos e 3 meses em regime semiaberto. Foi nesse período do semiaberto que ela teria matado os últimos 2 maridos. Foi no período do semiaberto que ela teria matado 2 maridos. O último homicídio de Maria Nazaré ocorreu em 2015. O crime aconteceu dentro da própria casa. E mais uma vez ela alegou o quê? Que o marido era violento, a espancava, bebia muito e que por muitas vezes ela teve que fugir para a mata para poder se esconder dele. E como em todos os outros relacionamentos, a vida do casal era repleta de brigas e bebidas. E no dia do acontecido, ela relata que eles tinham bebido. O último marido de Maria Nazaré, Francisco da Silva. Durante a bebedeira, Tico foi acender um cigarro e ela relata que nesse momento ela sentiu algo. E por conta disso, deu uma paulada nele. Opa, paulada, pedaço de pau. Aqui já repetiu um instrumento. Lembra aí que o anterior foi com pedaço de madeira? Aqui também. Aqui já começou a repetir. Era o que ela tinha ao acesso. Eu acredito nisso. Mais uma vez, a vítima não conseguiu se defender. Maria de Nazaré agiu de forma sem deixar qualquer possibilidade de defesa. Chamou a polícia e falou que foi legítima defesa. Já a polícia acredita que foi um crime premeditado, que ela apenas esperou o melhor momento para praticar o ato criminoso. Um ponto interessante é que se realmente o primeiro marido de Maria Nazaré, que foi morto, tivesse sido o Luiz Pissarro, ela teria aproximadamente 37 anos. E aí, se você for ver os vídeos lá que eu trouxe sobre serial killer feminina, a literatura específica da área, ela traz que uma idade limite, né, para a mulher ela desenvolver, né, mostrar esse lado, seriam no máximo em torno de 40 anos. Peraí, troca aqui. Um ponto interessante aqui seria a idade que Maria Nazaré teria começado os seus crimes. Se realmente o primeiro crime foi Luiz Pissarro, ela teria aproximadamente 37 anos. A literatura mundial traz que depois dos 40 fica mais difícil desenvolver a psicopatia. Depois dos 40 se torna mais difícil a mulher desenvolver essa característica serial. E assim eu termino esse caso, porque eu acredito que ainda existam muitos outros aí pelo Brasil. Apenas não tomamos conhecimento. Então fiquem de olho e aguardo vocês lá na área de membros e no próximo vídeo aqui. E tem meu canal no Telegram também, tá? Aos que entrarem na área de membros, eu já deixei o e-book do Celebrite com o link, tá? É um link do grupo no WhatsApp exclusivo. Vão ser apenas para os primeiros. Até porque o WhatsApp não tem uma capacidade de muitos integrantes. Tá? Então serão apenas para os primeiros. Te aguardo lá.